Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar então a nossa apostila 4, tá? Vamos pegar aí já na frente módulo 25, falando sobre a radioatividade. Continuando, nós vimos lá na apostila 3, o início da radioatividade, nós vimos os conceitos básicos, nós vamos falar um pouco mais das suas aplicações, tá? No dia a dia das atividades nossas aqui na Terra. Certo? Então vamos lá. Na radioatividade, né, nós trabalhamos muito com esse tempo de meia-vida, tá? Ou período de semi-desintegração. Então fala-se muito dos materiais radioativos nesse período de meia-vida, tá? Por quê? Porque o que, né, interessa para o ser humano, tá? Nós, nas atividades, né, quando a gente faz uma aplicação dos elementos radioativos para fins, no caso, para fins benéficos, né, no caso de medicações, de tratamento, tá? De obtenção de energia através das reações nucleares. Então, uma das desvantagens a respeito, né, com a utilização desses materiais radioativos é justamente o período de desintegração. Quando esse, né, elemento radioativo vai parar de emitir radiação. E isso, né, gera um lixo nuclear que ainda não se tem um programa bem elaborado para tirar esse lixo nuclear, tá? Então, nas usinas mesmo nucleares, daqui a pouquinho nós vamos falar, né, o que a gente trabalha, o que a gente vê, uma das grandes desvantagens é justamente o lixo. Porque quando tem uma grande quantidade de lixo nuclear, o período de desintegração é muito longo, tá? Então, ainda não se sabe aonde, como desativar esse resíduo nuclear que não serve para, né, que sobrou e não serve para, não é reaproveitado ali no caso, tá? Então é o grande, né, é o grande obstáculo que em torno da utilização da radioatividade para fins benéficos, tá? E com isso, pensando nesse tempo de desintegração, a gente já no ensino médio trabalha com essa grandeza, que analisa quanto tempo determinada amostra radioativa vai continuar emitindo radiação até, né, ela se tornar um núcleo estável, até aquela amostra toda tornar-se um núcleo estável, né, 100%. Porque a gente viu na aula, né, da primeira aula de radioatividade, que os núcleos instáveis, eles vão emitindo raios de radiação até tornar-se estável. Aí ali eles se estabilizam, tá? Então, o que acontece nesse tempo de desintegração e desintegração? É o tempo necessário para que a metade de uma amostra radioativa se desintegre, tá? Esse tempo, ele é constante. Ele é uma constante de cada radionuclídeo, tá? De cada tipo de elemento que emite radiação, ele tem um tempo que é peculiar a ele. Não depende, né, da quantidade inicial, não depende de fatores externos como pressão, temperatura, natureza, né, do material. Se for aquele isótopo radioativo, ele tem um período que a partir daquele tempo, ele vai se desintegrar, tá? Então, nós vimos, né, que tem alguns exemplos tem até na apostila de vocês, de materiais, de elementos radioativos que levam 8 dias, no caso do iodo, e temos o urânio, que leva 4,5 bilhões de anos, tá? Então,
Para vocês terem uma ideia de que mas o que o Urano tem que o outro tem? Cada um, aquele tempo, né, de desintegração é particular de cada radionuclídeo, tá certo? E essa quantidade que nós vamos trabalhar, né, que vai aparecer especialmente nos exercícios que abordam este tema, ela pode aparecer para a gente analisar a quantidade em massa, né, a quantidade em número de átomos, a quantidade em atividade, até quando que aquele radionuclídeo vai ainda estar apresentando a sua atividade radioativa, tá? Então, normalmente a atividade é apresentada em porcentagem, tá? Até quanto que ele está, né, emitindo radiação. Aí, como exemplo, né, então eu tenho, então tem o que é o tempo de meia vida? Então, quando o núcleo de tempo de meia vida para radionuclídeos, nós temos análise de tempo de meia vida para medicamentos, até quando que aquele medicamento, aquela concentração que está, né, no organismo da pessoa cai pela metade, tá? No caso específico para os átomos radioativos, então eu tenho um átomo radioativo aqui em vermelhinho, tá? E ele tem em um período, a metade da amostra dele se transforma num rádio, né? Num átomo estável, depois de um novo período que ele passou, aquele outro tempo, né, que ele se desintegra. Vai passar, aqui passa para um quarto, né, a metade dele, um quarto, ainda é formada por elementos radioativos, e passa mais um período de meia-vida, apenas lá, um oitavo da amostra inicial, né, se transformou e ainda continua emitindo radiação, e o restante está sem emitir radiação. Esse que eu trouxe exemplo aqui, que é o igual que está exatamente na apostila de vocês, é do césio, né, que nós tivemos aquele acidente com cápsula de césio, que foi, né, descartado inadequadamente, tá? E tivemos aquele acidente no Brasil com, né, esse átomo, né, com, né, amostras de césio radioativo. O tempo de meia-vida do césio é 30 anos, tá? Então, é de 30 anos. Então, como que funciona? Então, a cada 30 anos, eu tinha lá uma amostra inicial de 12 gramas, para que, passados esses 30 anos, 6 gramas continuam emitindo radiação. As outras 6 se transformou em outros, né, elementos, no caso aí, na apostila de vocês tá falando, né, que transformou-se em bário. Depois de mais 30 anos, então, período de meia-vida, se transformou, né, eu tinha 6 gramas, passou, então é só a gente falar, multiplicar por meio, né, passou 30 anos, eu multiplico por meio, ou seja, divido por 2, chegamos a 3 gramas ainda emitindo radiação. Depois, passado mais 30 anos, cheguei a 1,5 grama, depois mais 30 anos, 0,65 gramas e assim por diante. Tá? Então, a gente pode calcular, né, o tempo de meia-vida, tem até uma formulazinha aí na apostila de vocês, olha lá, ó. A massa, né, a massa final é igual a massa inicial sobre 2, porque é tempo de meia-vida, ou seja, dividido por 2, elevado a quantos períodos, né, estava ali no estudo que aquela massa teve até chegar à sua massa final, né? Quantos períodos de meia-vidas ocorreu para até chegar aquele valor de massa final, tá? Mas, né, particularmente, se a gente tem a massa inicial e para chegar até a massa, e depois eu tenho a análise da massa final, eu vou dividindo por 2 até chegar aquela quantidade que o exercício me apresentou, e com isso eu vejo os períodos que teve que ocorrer, passar até chegar naquela quantidade, tá? Sempre eu vou dividindo aquela massa por 2 até chegar ao valor que eles propuseram ali para mim no exercício, tá certo? Aí tem aí no detector, né, de radiação, que é esse equipamento aqui, que ele detecta amostras radioativas, tá? Chamado de contador de Geiger, tá bom? Tem na apostila de vocês. E depois nós vamos para uma reação nuclear, nós chamamos de fissão, tá? O que
fissão? É a quebra de certos núcleos grandes em núcleos menores por bombardeamento de nêutron, tá? Então, eu tenho lá um núcleo grande, né? Que a gente fala que ele é físsil, ou seja, que se a gente jogar uma partícula ali, ele vai, né, quebrar, que fissão, né? Ele vai ficcionar, ele vai quebrar. E nessa quebra ele emite uma grande quantidade de energia. Então, essa energia que é a energia aproveitada para, né, outros fins, especialmente na usina nuclear, tá? É uma reação em cadeia, porque ela libera, quando a gente bombardeia com vamos, né, supor, bombardeia com uma partícula, um nêutron, aquilo lá vai quebrar, tá? Igual acontece aqui, ó. Igual tem aqui, então um nêutron vem e quebra. Aquela reação, ela libera mais nêutrons que vão bater em outros átomos, que vai liberar mais nêutrons, por isso que a gente fala que é uma reação em cadeia. Então, uma reação bem grande, tá? Que, se não controlada, a gente já tem, né, o acidente lá que ocorreu na usina nuclear de Chernobyl, que foi um horror, né? Que foi muito bem representado até pelo filme Chernobyl e por uma série Chernobyl que apresenta o que foi, né, um pouco do que aconteceu realmente naquele desastre, né, um dos maiores desastres de acidente, o maior acidente nuclear registrado até hoje no nosso planeta, tá? Então, o que acontece? A aplicação bomba atômica, né? Então, nós temos a bomba atômica com urânio enriquecido. Então, a bomba atômica ela é formada pelo urânio, que é um núcleo grande, o urânio 235, tá? O urânio 235 é o urânio que ele é físsil, né? É que a gente consegue, realizar essa reação em cadeia, né, com a sua fissão, tá? E nós temos o reator nuclear, que a gente tem uma mistura de 4% de urânio, tá? É bem pouquinho urânio, porque nós vamos agora falando sobre reator nuclear, a gente tem que controlar a reação, a fissão que ocorre lá dentro do reator, tá? Na natureza, a maior quantidade de urânio 238, que é o urânio 235, tá? Então, o isótopo do urânio que é radioativo é o 235, tá? Então, olha lá, eu tenho que a representação, a equação química, né, para representar uma fissão nuclear. Eu tenho uma partícula que é o nêutron, ele é bombardeado até o urânio, e nisso o urânio ele é quebrado, né, lá, em outros átomos, olha lá, o criptônio, o bário, e ainda libera mais 3 partículas. Essas 3, elas são liberadas em alta velocidade, vão bater em outro urânio e vai liberar mais 3. Então, você imagina o tamanho da reação em cadeia que ocorre. E mais, né, que né, não foi representado, mas mais uma grande quantidade de energia. Tá certo?